nele está tudo aquilo que nós precisamos. Nessa tarde eu quero falar sobre promessas. E o que é uma promessa? A promessa é um anúncio de uma intenção. É quando alguém declara que vai fazer ou vai dar alguma coisa. Essa é uma promessa. E essa declaração de intenção de algo que vai acontecer ou que vai ser feito, gera em nós toda uma expectativa. Eu não sei quantos aqui já receberam uma promessa, receberam essa intenção de alguém, mas essa pessoa não cumpriu sua promessa. Essa pessoa não realizou aquilo que falou que ia fazer. Será que os filhos fazem isso com os pais? Falam que vão fazer, mas não fazem? Será que pessoas fazem isso comigo e com você? Demonstram através de uma intenção que vão fazer, que vão oferecer algo e isso não acontece? Será que você já se decepcionou com algo que falaram, gerou toda uma expectativa em você e não se realizou? Eu estou lendo um livro com o título Deus de Palavra. E esse livro ele destaca sobre as promessas de Deus que estão registradas nas Escrituras. E o autor ele deixa bem claro que o nosso Deus, o cristianismo, ele é um Deus de promessas. E o cristianismo é algo de realizações, de promessas que foram feitas por Deus e que se cumpriram. E o autor fala que não há nada melhor em tempos de turbulência, de dúvidas, como esse que a gente está vivendo, de nós tirar os olhos somente nas notícias, do jornal, da TV, do dia a dia e olhar novamente para as promessas. Quando a gente começa a olhar as Escrituras e ver que em todo o período bíblico, em todo o período da história até hoje, Deus nunca deixou de cumprir as suas promessas. Deus nunca deixou o seu povo decepcionado, perdido, sem direção. Deus sempre cumpriu aquilo que falou. A Bíblia deixa bem claro que Ele não é homem como eu e como você, que mente, que volta atrás naquilo que falou. Ele é fiel, já cantamos sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre a primeira grande promessa de Deus para a humanidade. De todas as promessas que nós temos registradas nas Escrituras, nada melhor do que começar com a primeira, com a mais importante, que é uma promessa que não foi somente para aquele casal, mas que é para mim, que é para você também. E eu não sei se você já leu esse texto, se você conhece esse texto, se você lembra desse texto, mas aqui está a primeira e grande promessa de Deus à humanidade. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim serão inimigas também a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Gênesis 3:15. Se você nunca leu esse texto, talvez você está olhando esse texto falando onde tem promessa aqui. Que trem doido que é esse? Falando de calcanhar, de inimigo, de mulher, descendência, esmagar cabeça. Que promessa doida é essa, pastor? A primeira promessa é essa. Quando a gente fala de promessa, a gente tem que lembrar que há duas categorias de promessas. As promessas que os homens fazem uns para os outros, que é essa que eu acabei de dizer, que muitas vezes nós fazemos e não cumprimos, ou falam e não cumprem conosco. E a promessa de Deus aos homens. E essa a gente pode ter certeza que ela se cumpre. Deus nunca vai nos decepcionar. Deus nunca vai nos deixar sem respostas. E essa daqui é a primeira e grande promessa. Essa promessa está registrada em um contexto histórico bem interessante. Se você conhece um pouco da Bíblia, você vai lembrar que Gênesis capítulo 3 vai falar de que episódio? Gênesis 1 e Gênesis 2 fala do quê? A criação de todas as coisas.
Como foi o primeiro dia, como foi o segundo dia, o terceiro dia da criação, Deus criando todas as coisas. Ao criar todas as coisas, em cada dia, Deus registrando que aquilo era bom aos seus olhos. Termina-se a criação com a criação do homem, e Deus dizendo que ao criar o homem, Ele olhou e viu que era muito bom aquilo que Ele havia criado. E aí no capítulo 3 nós vemos algo acontecendo. Não sei se você se lembra, mas o capítulo 3 de Gênesis vai falar da queda do homem. Este homem que estava no paraíso, este homem que foi criado para viver em comunhão íntima com Deus e desfrutavam dessa comunhão íntima com Deus, este homem recebeu de Deus uma ordem: vocês podem comer de todos os frutos que há no jardim, só não toquem, não comam desse fruto, do fruto da árvore da vida. Não façam o uso deste fruto. E os olhos deles brilharam justamente para qual fruto? O que não podia. A serpente tenta a Eva. A Eva olha para o fruto, que não é uma maçã. Alguns falam que é maçã, mas a Bíblia não deixa claro qual é. Não sei se é jaca, abacate, vai saber que fruta é ela. Eles colocam uma maçã para as crianças entenderem, mas não é uma maçã. Diz que ela olha o fruto e os olhos dela brilham, porque a serpente conta para ela uma mentira: se você comer do fruto, vocês vão ter conhecimento. Por isso Deus falou para vocês não comerem, vocês vão ser semelhantes a Deus, vocês vão ter conhecimento, vocês vão conseguir conhecer coisas que vocês não conhecem hoje. Ela foi tentada a comer o fruto, ela come o fruto, ela dá o fruto ao seu esposo, que também come. E ao comerem do fruto, o que acontece? Os olhos deles se abrem. Antes do pecado, eles viviam nus e não se envergonhavam. E é tão interessante quando a gente olha esse fato na Bíblia, de que eles viviam nus e não se envergonhavam, porque hoje, quando a gente pensa na questão da nudez, a gente já vê e lembra de toda essa podridão da questão da sexualidade que tem sido trazida para os dias de hoje. E naquele período em que eles tinham intimidade íntima com Deus, eles estavam nus, e não havia nenhum tipo de malícia, nenhum tipo de coisas que desagradavam a Deus nessa questão. Havia santidade, havia intimidade, havia pureza. Mas ao comer do fruto, eles descobrem que estavam nus. Eles sentem vergonha um do outro. Eles colocam para si roupas, e a primeira coisa que eles fazem é se esconder de Deus. Deus todos os dias tinha intimidade com eles, conversava com eles, procurava eles para um bate-papo. E agora eles se escondem. E Deus pergunta o que já sabia: comeram do fruto? E diante daquele cenário da queda, do pecado que entra no mundo, Deus faz uma promessa lá em Gênesis capítulo 3. Deus diz que vai fazer com que entre a mulher e a sua descendência, da serpente, do diabo, elas seriam inimigas. Farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência, a descendência dela. A quem Deus está falando aqui? A serpente, ao diabo. E Deus está fazendo aqui a primeira promessa. Essa primeira promessa na teologia é chamada de proto-evangelho. Primeira promessa, primeiro evangelho. É como se Deus estivesse dizendo ali: eu tenho solução para isso. Isso não me pegou de surpresa. Eu ainda tenho esperança para o homem que se afastou de mim, para esse pecado que veio afastar o homem de mim. Eu posso fazer com que lá na frente alguém se levante, alguém nasça e pise na cabeça dessa serpente. E vocês sabem de quem o texto está falando aqui? Quem era esse que ia pisar na cabeça da serpente e esmagar a cabeça da serpente? Vocês sabem de quem está falando? Jesus Cristo. É por isso que é chamado de primeiro evangelho, a primeira grande promessa de Deus ao homem. E por que a necessidade da promessa? Por que essa necessidade?
De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que tem o conhecimento do bem, do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. É por isso que a promessa veio, porque este homem desobedeceu a Deus. Este homem fez justamente o que não podia. E Adão e Eva não é muito diferente de mim e de você. Se Deus nos colocasse num lugar onde nós tivéssemos muitas opções, e somente uma opção Ele falava assim, olha, você não pode tocar nisso daqui você não toca. Eu e você seríamos tentados a fazer o quê? Por que não pode tocar? Mas eu queria tocar nisso daqui. Mas você tem outras opções. Porque seremos tentados, porque a nossa carne é tentada para o mal. Então a necessidade da promessa foi porque o homem, ele pecou. E o pecado, além de quebrar a intimidade que aquele casal tinha com Deus, ele chega até nós. E hoje nós nascemos com algo chamado de natureza pecaminosa. Quem já teve filhos, e quem tem filhos pequenos, vai ver isso. A gente precisa ensinar a criança a fazer arte, a fazer manha, a fazer birra. A gente já nasce com isso. Essa necessidade de proteção, de tudo tem que girar em nossa volta. É eu. A gente já nasce com essa inclinação. É por isso que as coisas de Deus sempre vão ser mais difíceis do que as coisas para nós mesmos. Tudo que envolve eu, o meu eu, é mais fácil do que as coisas que envolvem a Deus. É por isso, por conta dessa inclinação. E por isso a necessidade da promessa. É como se Deus estivesse dizendo àquele casal e a nós: para estar diante da minha santa presença, vocês precisam estar vestidos. Agora há pecado. E o pecado quebra essa intimidade. O pecado faz com que a gente viva num mundo como hoje, tudo deturpado. Tudo que antes era perfeito, como Deus fez e criou e disse era muito bom, o pecado ele destrói. Ele faz isso na família, ele faz isso na questão da sexualidade, por isso a gente vê toda essa podridão dos nossos dias. Ele faz isso nos nossos relacionamentos, por isso que se relacionar com pessoas é tão desafiador. Ele faz isso em todas as áreas, por isso que na igreja a gente também passa por isso. Porque a gente vive com pessoas e pessoas pecadoras. Eu, pecador. Nós, pecadores. Então, para estar diante da presença santa de Deus, precisamos estar vestidos. Não há mais aquela pureza, aquela intimidade santa antes do pecado, como existia. Não existe nada que vocês possam fazer para vestir-se de maneira aceitável. Por mais que Adão e Eva tentaram se vestir ali, fizeram roupas para eles com as folhas, o estar agora de novo na presença de Deus não depende de nós. Deus tinha que tomar uma iniciativa. E Ele tomou essa iniciativa através do seu Filho Jesus. E é sobre Jesus que aquela promessa fala. Deus está dizendo, eu mesmo vou providenciar o que é necessário para vocês entrarem novamente na minha presença. Então, por conta do pecado, o homem se afasta de Deus, e essa é a grande necessidade da promessa, de alguém que se levante para esmagar a serpente, que trouxe o engano, que trouxe o pecado. É claro que o pecado não foi culpa só da serpente, do homem, da mulher que cedeu ao pecado, mas alguém tinha que se levantar contra esse nosso inimigo. E esse que se levanta é Jesus. Foi Deus que providenciou o que era necessário para nós estarmos na presença dEle. E se eu e você estamos aqui nessa tarde hoje, não foi porque eu e você simplesmente um dia decidimos aceitar Jesus. Houve toda uma ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento para que a gente estivesse aqui hoje. Porque se dependesse de nós, do nosso coração pecaminoso, vocês acham que a gente estaria aqui hoje? Não, querido. É a ação de Deus no nosso coração que trouxe mudança, que trouxe transformação.
E Deus dizendo àquele casal e dizendo a nós hoje: o que eu estou provendo para vesti-los e torná-los aceitáveis diante de mim, deve envolver derramamento de sangue. A partir daquele pecado, houve no Antigo Testamento a necessidade do derramamento de sangue para perdão dos pecados. Havia todo um cerimonial para que aquelas pessoas fossem perdoadas dos seus pecados, para que os seus pecados fossem perdoados diante de Deus. Envolvia derramamento de sangue, sacrifício dos animais. Hoje não existe mais essa necessidade, porque Jesus se fez sacrifício por nós. Ele derramou o sangue dele por nós. Ele é o Cordeiro que derramou o sangue naquela cruz, por mim e por você. Mas tudo isso por conta daquele pecado. E a promessa então foi feita. A promessa foi estabelecida: eu farei com que você e a mulher. E a mulher aqui não era só Eva, mas era toda a sua descendência. Por isso, quando eu falo para você, existe somente uma pessoa que é o nosso inimigo, que é o diabo, isso é verdade. Não são as pessoas que são os nossos inimigos. Elas muitas vezes são usadas pelo diabo para nos atacar, para nos perseguir. Mas o nosso único inimigo é Satanás, o diabo. As pessoas não são. Por isso que eu não posso ver ninguém mesmo como meu inimigo. Por mais que me persiga, por mais que me fira, por mais que se levante contra mim, eu preciso entender que há alguém por trás dela, fazendo com que ela possa agir daquela forma, se comportar daquela forma. Por isso que eu, como cristão, sou orientado nas Escrituras a amar os meus inimigos, perdoar aquele que me ofende. É por isso que é tão fácil fazer isso, não é? Amar o inimigo, orar por ele, enquanto a gente tem vontade de amaldiçoar. E nós somos chamados então a amar essa pessoa, porque ela não é o nosso inimigo. Ela está sendo usada pelo inimigo. E aqui Jesus está sendo profetizado já desde Gênesis. Aqui é uma profecia sobre a vinda do Messias. A primeira grande profecia, a primeira grande promessa de Deus àquele homem e àquela mulher que havia caído e pecado. Deus dizendo: eu vou resolver isso. Sou eu, não é você. E essa promessa foi consolidada. Essa promessa ela foi efetivada. Ele, Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não disse uma só palavra. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E quando ele vir tudo o que resultar da sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, porque levou sobre si os pecados deles. A profecia de Isaías, falando de Jesus, aquele que morreria por nossos pecados. Aqui é uma profecia de Isaías falando de Jesus muitos anos antes do nascimento de Jesus, falando como seria a sua crucificação, aquele momento em que ele seria levado à crucificação, e dizendo que ele está fazendo tudo isso para que eu e você hoje sejamos considerados justos, perdoados. Ele levando sobre si os pecados da humanidade, os meus pecados, os seus pecados. E tudo isso se cumprindo porque a promessa havia sido feita lá atrás. Naquela conversa. Naquela sentença de Deus à serpente. Primeiro Deus fala com a mulher, das dores de parto. Vanessa aí está já vivenciando o resultado da desobediência de Eva. Nós, os homens, o suor do rosto, do trabalho. Não tem como comer se a gente não trabalha. E não só os homens, mas as mulheres também. Esse dia a dia corrido de trabalhos, de demandas. Então no céu a gente não ia trabalhar se a gente não tivesse pecado, pastor? Eu creio que a gente não vai ficar descansando também não. A gente não vai ficar de boa. A gente, na sexta-feira, a Luciana compartilhou. Tem uma irmã, amiga nossa lá de Guariba, ela tem 100 anos. E ela fala que no céu tem mandioca, ela vai comer mandioca no céu. Ela gosta muito de mandioca, né? Cada um conhece de um jeito, mas ela
Mandioca. Mandioca vai ter no céu, mandioca. Eu vou comer mandioca no céu. Amém. Se tem, tá bom. Né? Eu não sei o que vai ser. Eu não sei como vai ser. Eu sei que vai ser um lugar de muita paz. Mas a gente também não vai ficar na rede o dia todo. Vai ter trabalho, sim. A gente não vai ficar só cantando, santo, santo, santo. Tem mais coisas para fazer. Então não é porque Adão e Eva pecou que a gente hoje também trabalha. A gente não ia trabalhar assim. Para com isso. E daí é desculpa de quem não quer trabalhar. Preguiçoso. A gente precisa. A gente depende disso. Mas aí Deus também vem para a serpente e a gente vai vendo toda a história bíblica se cumprindo daquela primeira promessa de alguém que se levantaria e pisaria contra o inimigo do homem, que seria mais forte do que o nosso inimigo. Esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Essa promessa foi cumprida. Essa promessa se realizou. Quando a gente vê Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo, falando de alguns assuntos ali, ele vai falar sobre esse tempo, o tempo do cumprimento da profecia. Ele vai falar que quando chegou o tempo certo, dentro da plenitude dos tempos, em outras versões fala, dentro dessa plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho, nascido de uma mulher. Lembra da mulher lá em Gênesis? A mulher e a sua descendência, inimigos da serpente e de Satanás. Esse filho, esse Jesus, esse cordeiro nasce dessa mulher. E hoje eu estava falando na classe do batismo sobre isso. Como foi difícil talvez para Maria e para José entender tudo aquilo que eles estavam vivendo. Maria fica grávida, não de uma relação sexual, mas do Espírito Santo. Por mais que apareceu o anjo falando para ela, falando para José. Imagine como foi isso naqueles dias. Ó José, eu estou grávida, tá? A gente está noivo, estou grávida, mas fica tranquilo, tá? Não é o que você está pensando, não. Foi o Espírito Santo. Não é difícil de entender essas coisas. E é por isso que algumas coisas na Bíblia a gente entende só pela fé. Não pela razão. Não pela explicação científica. Tem muitas coisas que hoje podem ser explicadas com a arqueologia, com a ciência, mas tem coisas que é somente a fé. Só fé. Somente a fé. E a Bíblia está dizendo que no tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho, nascido de uma mulher, e sob a lei. E esse filho que nasceu foi Jesus. E este filho que nasceu foi aquele que nasceu na manjedoura. É aquele que agora na Páscoa a gente vai lembrar de como foi o seu sacrifício, de como foi aquela semana em que ele celebra a ceia com os seus discípulos, em que ele é abandonado pelos seus discípulos, em que ele é negado pelo seu discípulo, em que ele é açoitado, em que ele recebe uma coroa de espinhos. E quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, viu algo, mas algo muito longe do que de fato foi verdade. Por mais que aquele filme seja chocante e mexa com a gente, querido, aquilo ainda é um filme. O que Jesus passou por mim, por você, foi muito mais intenso, real. O sofrimento que Ele passou por mim, por você, pelos nossos pecados, foi muito maior. E tudo isso porque Deus estava somente cumprindo com a sua promessa. Com a sua promessa. Com a sua palavra. E Jesus então cumpre plenamente a missão de ser o Messias. Porque Jesus, quando Ele nasce, quando Ele vive e quando Ele morre, Ele cumpre algumas coisas. Como ungido, Ele foi completamente dedicado à obra de Deus. Jesus não perdeu tempo com outras coisas. Ele declarou certa vez: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Esse é o meu trabalho. Meu Pai trabalha o dia todo, eu também trabalho. Ele não tinha tempo para perder com coisas que não era sua missão. A prioridade dele era a vontade do Pai. Ele fez isso como ungido. Se dedicou à obra de Deus. Não se distraiu com nada. Diferente de nós, que a gente se distrai com tantas coisas. Não sei se você já fez isso. Você para fazer algo, principalmente se for algo no celular.
mas você vai dar aquela olhadinha no WhatsApp antes. Você levanta, vai fazer outras coisas, aí você lembra, não fiz o que eu tinha que ter feito. Porque você se distraiu. Você se distrai muito fácil. Eu sou assim, nós somos assim. Jesus, ele foi diferente. Como profeta, durante o ministério, ele transmitiu mensagens de Deus. Ele não pregou de autoajuda, ele não falou de nada que não fosse da palavra de Deus, do reino de Deus. Ele convocou as pessoas a se arrependerem, a mudarem de vida, ao ponto de que, ao pregar, ao ensinar, as pessoas ficavam admiradas com a autoridade com que ele falava, com a forma como ele ensinava. Jesus não ficava passando a mão na cabeça. Certa vez ele pregou, as pessoas começaram a ir embora. É muito duro ouvir esse homem. Ele olha os discípulos que tinham ficado, vocês não querem ir embora também? E onde Deus usa Pedro dizendo, só tu tens a palavra de vida eterna, para quem iremos nós? Não podemos ir embora, porque ele era profeta, e ele não negociava aquilo que ele tinha que falar, e ele falava, e ele falava, e ele pregava, de todos os temas, de tudo aquilo que precisava falar, ele ensinava. Ele cumpriu plenamente a missão como Messias, como sacerdote. Ele foi a ponte entre nós e o Deus. Ele se ofereceu como um sacrifício pelos nossos pecados. Ele fez esse papel que o sacerdote fazia no Antigo Testamento, onde oferecia o sacrifício dos animais para que Deus perdoasse aqueles pecados. Ele foi o nosso sacerdote. Ele foi essa ponte entre nós e Deus. É por isso que hoje, se você quiser orar e sua oração ser ouvida por Deus, você não precisa procurar o pastor. Pastor, ora por mim, porque sua oração chega mais rápido. Não, querido. A minha oração e a sua oração é a mesma coisa diante de Deus. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. É que muitas vezes nós, líderes, queremos mostrar que a gente é um pouquinho mais elevado nessa. Queria tudo igual. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Portanto, se alguém um dia procurar você para orar, ora por mim, vai lá orar, porque a sua oração é poderosa e eficaz, porque você ora ao mesmo Deus que eu oro, e o mesmo Deus que vai ouvir a minha oração e vai operar ali, Ele vai ouvir a sua oração, vai operar, vai manifestar a sua graça, porque você estará sendo um servo nas mãos dEle, instrumento nas mãos dEle. Não é a pessoa, é a disposição do nosso coração. E por que nós conseguimos isso? Porque Jesus foi a ponte, o elo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus. O único que nos liga até Deus, Jesus. E como rei, Ele reina sobre todo o povo de Deus para sempre. A promessa se cumpriu, Ele morreu, mas não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E como rei, Ele reina. E um dia vai buscar a igreja para que junto com Ele a gente possa reinar para toda a eternidade. Essa foi a primeira e grande promessa de Deus para mim e para você. O que você vai continuar ouvindo? As notícias desses dias? Ou as promessas de Deus para você? Essa primeira promessa lá de Gênesis, esse primeiro evangelho lá de Gênesis, ele se cumpriu na pessoa de Jesus. E eu creio que por mais que você faça planos, por mais que você tenha sonhos, e como é bom a gente ter sonhos e planos, o que Deus sonha para você, os propósitos de Deus para você são muito maiores e melhores do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente escreve. É por isso que vale a pena colocar as nossas vidas nas mãos dEle e confiar nele, porque Ele cuida de nós. E se tem uma coisa que nós precisamos crer, é na sua palavra, é nas suas promessas, é nesse cuidado desse Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar isso, que nós cremos nessa palavra, que nós cremos nessa promessa,
e que dela nós não esquecemos e não deixaremos. Louvaremos ao Senhor.